Bom, nós vamos começar com uma pergunta para vocês. Nós vamos trabalhar o tempo inteiro assim, com um pré e um pós-teste. A primeira questão é sobre segurança transfusional. São ações essenciais para a segurança transfusional. Eu vou ler a questão, vou dar um tempinho para vocês votarem e nós vamos ver esse resultado. Nós vamos abordar o assunto e depois nós vamos retornar a essa questão. Bom, então são consideradas ações essenciais para a segurança transfusional. Letra A, identificação do paciente, documentação e comunicação, solicitação de transfusão e o tipo de hemocomponente, informação à equipe de saúde que transfusão sanguínea não traz risco imediato. A indicação de transfusão deverá ser feita por toda a equipe multidisciplinar que acompanha o paciente. Bom, no Brasil hoje, o que regulamenta a hemoterapia é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, através da RDC 34 de 2014 e a portaria do Ministério número 158 de 4 de fevereiro de 2016. As práticas hemoterápicas, elas são normatizadas em todo o seu processo, desde a coleta até o uso do sangue, e o objetivo é qualidade desses hemocomponentes e segurança do processo transfusional. Bom, então, falar de uso racional é dar o sangue certo para a pessoa certa, na dose certa. Basicamente, é esse o nosso objetivo. O doador, quando ele chega no hemocentro, após ele passar por uma triagem médica e estar apto, ele vai para a coleta do sangue. Inicialmente, nós vamos fazer uma coleta de sangue total. Deixa eu ver se eu consigo. Nós vamos fazer uma coleta de sangue total. Esse procedimento ele vai durar mais ou menos uns 12 minutos, no máximo 15 minutos, porque é o tempo que eu preciso para que eu consiga produzir plaqueta desse sangue total. Então, essas bolsas, quando elas chegam no setor de fracionamento, elas chegam como sangue total. Nós só vamos ter sangue total nesse momento. A partir daí, essa bolsa vai passar por um processo de fracionamento. Então, essa bolsa, nós temos uma bolsa matriz e ligada a ela nós temos as bolsas satélites, que vão permitir o fracionamento dessa bolsa mãe para as outras por um sistema totalmente fechado. O fracionamento do sangue, ele vai ocorrer através de um processo de centrifugação. É um procedimento físico em que nós vamos separar os componentes sanguíneos de acordo com a densidade. Então, aqui as hemácias que têm maior densidade, elas vão ficar embaixo, depois vem os leucócitos e por último, acima, nós vamos ter as plaquetas, porque tem menor densidade. Bom, depois que ocorreu o fracionamento, a centrifugação, essa bolsa é colocada no extrator plasmático, que é um extrator automatizado, e ele todo programado, e aqui nós vamos separar os hemocomponentes. Então, de uma bolsa de sangue, inicialmente eu vou ter a hemácia e o plasma, e do plasma eu vou tirar a plaqueta. Então, vamos ter aqui o concentrado de hemácia, o plasma e o concentrado de plaqueta. De um único doador, olha só quantos hemocomponentes que eu consigo, e hemoderivados também. Então, o doador, o sangue, após passar por um processo de centrifugação, nós vamos ter o concentrado de hemácia de um lado e o concentrado e o plasma rico em plaquetas do outro. Esse plasma, ele retorna para a centrífuga, passa por um novo processo de centrifugação e nós vamos tirar, então, a plaqueta desse plasma. Essa plaqueta, ela pode passar por processos especiais, alguns procedimentos, como, por exemplo, plaquetas irradiadas ou desleucocitadas. E o plasma, ele é considerado um plasma fresco, congelado, porque desde a coleta do doador até o congelamento, isso demora no máximo 8 horas. Isso é extremamente importante para manter a viabilidade dos fatores de coagulação, que são termoláveis. Quando eu quero produzir crio, o que eu faço? Eu pego esse plasma, descongelo ele de forma lenta e retiro o crio, por um processo também físico de centrifugação. E esse crio ainda pode me fornecer o concentrado de fator 8, que é um produto industrializado. E aí eu vou ter, então, o plasma isento de crio. Se eu não tirar o crio do plasma, esse plasma ele vai ficar congelado a menos 18 por 1 ano, ou a menos 30 por até 2 anos. Depois disso, ele já não vai ter mais esses fatores de coagulação. Então, ele é enviado para a indústria para ser fonte de albumina, globulina. E a hemácia, por outro lado,
ela pode ser fracionada nas frações pediátricas. Hoje nós fracionamos tudo num procedimento fechado, sem ter contato nenhum com o meio ambiente. E esse concentrado de hemácia, ele também pode passar por vários procedimentos especiais, de acordo com a indicação médica e com a indicação da necessidade do paciente. Ela pode ser lavada, irradiada ou filtrada. Bom, o uso racional do sangue começa então com uma boa indicação. E a partir do momento em que eu defino a necessidade do paciente, eu tenho que elaborar um pedido. O modelo do pedido, o formulário de solicitação do sangue, ele é padrão pelo Ministério da Saúde, por aquela portaria que nós vimos ali. E então, cada hospital vai colocar a sua loga e nós precisamos que esses dados para segurança transfusional sejam preenchidos de forma adequada. Hoje a tendência é estar tudo informatizado justamente para evitar erro humano. O grande problema hoje de transfusão sanguínea não é transmissão viral, como foi na década de 80, que tanto assustou. Hoje nós temos, em termos de sorologias, técnicas e métodos extremamente eficazes. A transmissão de doença viral hoje pelo sangue é muito baixa. O grande problema de transfusão hoje, que está acontecendo, ela acontece intra-hospitalar. As reações graves que acontecem são por erro humano. Preenchimento inadequado, solicitações inadequadas, identificação inadequada. Às vezes o colega está preenchendo, conversando com uma outra pessoa, troca o nome do paciente. Então, erro humano a principal causa de reação transfusional grave hoje. Então, nós precisamos de todos os dados do paciente para a gente ter segurança transfusional. Nós precisamos saber aqui qual que é a indicação clínica, os exames laboratoriais. É preciso definir a urgência do atendimento. Essa documentação tem que estar toda bem preenchida. Normalmente, essa classificação aqui é determinada pela portaria em urgente em até 3 horas, rotina em 24 horas, uma programada que é acima de 24 horas ou a reserva cirúrgica. Se eu quero uma reserva, eu coloco aqui embaixo a data, que horas e o tipo de cirurgia proposta. Isso permite ao banco de sangue, à agência transfusional, verificar o grupo de sangue do paciente, verificar se tem disponível o que necessita. E aqui também eu posso pedir o tipo de concentrado que eu quero. O concentrado de hemácia, ele pode ter um procedimento especial ou não, dependendo do paciente. Então, tudo isso eu defino e eu posso também fazer uma transfusão de emergência, que é aquela que não me dá tempo de fazer um teste de compatibilidade, as provas, os testes pré-transfusionais. Essa transfusão de emergência, ela dispensa as provas, mas eu assumo como responsável por essa transfusão. Aqui o médico solicitante assina, ele coloca o nome legível, o seu CRM e a data. Esse cartaz é do Hemossi, viralizou na internet, né, por isso que eu acabei colocando aqui, eu acho que todo mundo já viu e já recebeu, mas foi de uma colega, hematologista, e eu achei muito interessante, que é baseado, né, na portaria do Ministério da Saúde, que transfundir bem faz toda a diferença. Doutor, a segurança do paciente começa com você, preencher correta e completamente a requisição de transfusão é obrigatório para a liberação do hemocomponente e fundamental para a segurança da transfusão. Então, as agências transfusionais, os hemocentros, os técnicos são treinados, são capacitados para não receber solicitações incompletas, justamente visando a segurança do paciente. Então, não podemos nos esquecer que toda transfusão, por si só, ela traz algum risco, esse risco pode ser imediato ou tardio, e todo paciente que é candidato à transfusão, ele deve ser esclarecido sobre a transfusão. Então, nós temos que conversar com o paciente, informar que ele vai tomar uma transfusão, qual a razão dele tomar e os riscos inerentes a esse procedimento. Preparar para uma transfusão, então, começa com o preenchimento completo do formulário. Um acesso venoso, o ideal é que esse acesso venoso seja exclusivo, nem sempre vamos ter essas condições nos pacientes críticos. A identificação correta do receptor antes da transfusão, usar o filtro específico de transfusão. Hoje a gente não vê mais isso, mas era muito comum o técnico de enfermagem perguntar: doutor, não tem filtro de transfusão, posso usar o filtro comum? Não, não pode, porque nós precisamos desse filtro para a retenção de partículas e coágulos. E usar sempre a solução compatível com sangue, a solução que é compatível é o soro fisiológico. O Ringer, ele tem cálcio, tem risco de precipitação, pode formar coágulo.
o soro glicosado a 5% é uma solução hipotônica, tem risco de hemólise. Lembrar que todas as vezes que eu for transfundir um paciente num volume grande, num curto intervalo de tempo, tem risco de hipotermia, esse risco é maior na população pediátrica. Então, nós temos formas de aquecer o sangue, que esse aquecimento é a 37 graus. Lembrando que não se aquece sangue em micro-ondas, né? Certa feita, um anestesista nos perguntou se podia colocar o sangue no micro-ondas. Claro que não, ele vai hemolizar, tem a potência que a gente não controla. A administração, começa uma administração de sangue sempre lentamente, com o observador, seja um enfermeiro ou um médico próximo. E, no máximo, a maioria das transfusões correm em 2 horas, mas o máximo 4 horas. Nós já recebemos pedidos de transfusões de pacientes cardiopatas que queriam que a transfusão ocorresse em 10 horas. Nosso colega acha que o paciente realmente não tem condições de receber um volume de 300 ml em 4 horas, nós podemos fazer alíquotas daquela bolsa e transfundir alíquotas menores. Mas mais que 4 horas, o sangue é meio de cultura, risco de contaminação bacteriana. Então, se eu for trocar a bolsa depois de 4 horas, ocorrer outra bolsa ou outra alíquota, eu tenho que trocar todo o equipo, tudo. Tudo isso visando a segurança do paciente. Então, quando eu não tenho, às vezes, uma condição periférica de um acesso exclusivo para o sangue e o paciente está com duplo ou triplo lume, eu posso usar uma dessas vias. Normalmente, nós não interrompemos as drogas vasoativas para correr o sangue, mas a gente sempre evita, durante o momento que está correndo o sangue, fazer algum medicamento junto, um antibiótico, porque se o paciente apresentar uma reação febril ou algum desconforto, vai ficar difícil definir se foi pela medicação ou se foi pelo sangue. Bom, isso aqui é só para chamar a atenção, que às vezes a bolsa chega no setor para ser aplicado e ela é colocada sobre a bancada e o que eles alegam geralmente que é para esquentar, que o sangue está frio. Essa bolsa de sangue, ela é retirada da geladeira, ela fica entre 2 e 6 graus, ela é colocada na bancada para preparar os testes e o tempo que ela fica já correndo ali no equipo, ela já vai adquirindo a temperatura ambiente. Então, essa bolsa não pode ficar mais do que 30 minutos. Nós sempre recomendamos que busque a bolsa e aplique no paciente. Então, cuidado se vocês observarem tal atitude. Isso aqui só para lembrar, né, que a gente, em relação ao receptor e o doador de CHM, os antígenos eritrocitários são muitos. O que é obrigatório a pesquisar pela portaria do Ministério é o sistema BO, RHD. Lembrando que nós temos aqui o grupo, o receptor AB, ele recebe o positivo, ele recebe de qualquer grupo sanguíneo, e os negativos só recebem dele mesmo e dos negativos. Então, o AB, ele recebe do grupo O, porque o grupo O negativo pode doar para qualquer grupo sanguíneo. Então, todo mundo recebe o O negativo. E os positivos recebem o O negativo e o O positivo. Isso aqui só para a gente lembrar, nós temos aqui de uma outra forma, na compatibilização de CHM, lembrando que o indivíduo que tem um antígeno na sua superfície A, ele é do grupo A positivo, ele vai receber A positivo ou O positivo ou negativo. Então, o positivo, ele recebe o positivo ou o negativo. Nós já tivemos casos de pacientes que falaram assim, olha, o paciente é A positivo e nós temos aqui A neg. Pode ser o A neg? Ah, não, tem que ser A positivo. Então, lembrando que todos os pacientes do grupo sanguíneo positivo, eles recebem o positivo e o negativo, seja do mesmo grupo ou do grupo O. Então, o A neg, ele vai receber só o A ou o O neg. Já o B pós, ele recebe o B ou o O pós ou neg. Lembrando que o A pós, ele recebe do grupo A, B, O, neg ou O pós. E o AB neg, ele vai receber só dos grupos sanguíneos negativos. E o O neg é aquele que só recebe dele mesmo. Em relação ao plasma, a gente tem que lembrar que no plasma nós temos os anticorpos. Para compatibilizar plasma, plaqueta e crio, quando o indivíduo é do grupo sanguíneo A, o hemocomponente, o ideal é que ele seja sempre do mesmo grupo sanguíneo do paciente. E a segunda opção é o grupo AB, porque o grupo AB ele não tem nem anti-A nem anti-B. Então, ele pode ser, qualquer grupo sanguíneo pode receber o plasma desse grupo.
Bom, voltando para a questão, então, são ações essenciais para a segurança transfusional. Então, é essencial para a segurança transfusional é a identificação correta do paciente, é o preenchimento de toda aquela documentação que nós referimos e a informação, comunicar ao paciente sobre a transfusão. Aqui coloca que a indicação da transfusão deve ser feita por toda a equipe multidisciplinar, lembrando que a indicação é exclusiva do médico. É o médico quem indica a transfusão. E em relação aos riscos, né, a transfusão, nós vimos lá que ela não é isenta de riscos. A solicitação de transfusão e o tipo de hemocomponente é uma parte, nós precisamos identificar o paciente e comunicar a esse paciente sobre o ato transfusional. Muito bom. Bom, então vamos começar com uma outra questão aqui. Olha, é uma paciente do sexo feminino, ela tem 28 anos, ela refere uma sonolência nos últimos meses, refere também astenia e umas palpitações que aparecem após uma atividade física mais acentuada. Ela tem observado queda de cabelo e apareceram com algumas lesões no ângulo labial, né, que é uma queilite. Não apresenta outras doenças, não usa contraceptivos e também não relata o uso de nenhum tipo de medicamento. Não tem história gestacional. O que ela refere de positivo é um fluxo menstrual volumoso, que tem uma duração aí de uns 7 a 8 dias e refere também o uso de absorvente noturno. O exame físico, ela está pálida e os exames laboratoriais evidenciaram uma hemoglobina de 8, um VCM de 67, um RDW de 19, uma leuco normal, plaquetas de 625 mil. Então, neste caso, o que está indicado? Próxima questão. Nós temos um paciente masculino, ele tem 65 anos, está no pós-operatório de cirurgia abdominal. Está estável hemodinamicamente e foi admitido na UTI com hemoglobina de 8. O exame físico evidenciou uma frequência cardíaca de 80, PA 130/90, frequência respiratória de 18, está saturando 96 ao ar ambiente. A conduta em relação à anemia é transfundir uma unidade de concentrado de hemácia, não transfundir, solicitar exames laboratoriais para definir a necessidade de transfusão ou solicitar um ecocardiograma. Outra questão. É um paciente masculino, ele tem 78 anos, ele foi admitido na UTI com uma hemoglobina de 8. O exame físico evidenciou uma frequência cardíaca de 110, uma pressão de 160/90, uma frequência respiratória de 30, saturando 88% ao ar ambiente. Tem um relato de doença cardiovascular pré-existente. Neste caso, a conduta em relação à anemia é transfundir uma unidade de concentrado de hemácias, não transfundir, solicitar exames laboratoriais para definir a necessidade de transfusão ou solicitar um eco. Mais uma questão, que é um paciente masculino, ele tem 48 anos, foi vítima de um acidente automobilístico, ele encontra-se hipotenso, com extremidades pálidas, enchimento capilar lento, confuso, com frequência cardíaca acima de 120. A sua opção é não transfundir, repor volume e observar, solicitar exames laboratoriais para definir a necessidade de transfusão, repor volume e transfundir. Bom, então nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão da transfusão de concentrados de hemácia. Essa discussão de transfusão restritiva ou liberal, ela já vem de longa data. Mas em 2009, o Critical Care publicou essas diretrizes práticas em relação à transfusão de sangue em adulto vítima de trauma ou em cuidados intensivos. E nessa época, a orientação foi a favor da transfusão restritiva. Isso foi em 2009. Em 2012, a Associação Americana de Banco de Sangue também fez uma revisão extensa, que ela considerou de um período de 1950 até 2011, e essa revisão que ela fez foi justamente para avaliar quais que seriam as consequências dessa estratégia de transfusão, de indicação de uma transfusão mais restritiva. E o objetivo foi avaliar se aumentou a mortalidade, se teve complicações como infarto, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, confusão mental, e também avaliou o período que esses pacientes ficaram hospitalizados. E, nesse período, ela recomendou, foi recomendação nível 1 da ABB,
que usasse a estratégia transfusional restritiva, ou seja, mantendo a hemoglobina entre 7 e 8, quando tivessem alta qualidade de evidência. E ela observou isso em várias situações. Depois, em 2016, 4 anos depois, a Associação Americana de Banco de Sangue, eu estou referindo à ABB porque ela é uma referência, né, principalmente para essa região aqui, ela voltou a avaliar isso, avaliou outros parâmetros, mas para validar se realmente não houve problema nesses 4 anos em que foi usado com mais frequência a transfusão restritiva. E em 2016 foi publicado também as diretrizes europeias na conduta, no sangramento e na coagulopatia em pacientes traumatizados. Então também vai fazer uma abordagem e vai falar um pouquinho sobre a questão da transfusão restritiva. Bom, nós vamos falar um pouquinho disso aqui na frente, mas antes nós vamos falar sobre os concentrados de hemácia. Um concentrado de hemácia, ele tem aproximadamente 250 a 300 ml, ele é proveniente de um doador, como nós vimos lá atrás. Ele fica guardado numa geladeira a uma temperatura entre 2 a 6 graus e, dependendo do tipo de anticoagulante, ele pode durar 35 dias ou 42 dias. Isso vai depender da bolsa usada na coleta. O que nós temos, então, de orientação em relação à transfusão, baseado nessas diretrizes, desses grandes guidelines que foram publicados? O que nós temos que ficou, que é o que está também no Guia de Hemocomponentes do Ministério da Saúde no Brasil, foi isso aqui. Se o indivíduo tem uma hemoglobina menor que 5, nós vamos transfundir esse paciente independente dele ter ou não fator de risco. Se ele tem uma hemoglobina entre 6 e 8, nós vamos avaliar. Se é um paciente que tem risco cardiovascular ou algum sinal de hipóxia, nós vamos transfundir esse paciente. Se esse paciente tem uma hemoglobina entre 8 e 10 e ele está apresentando algum sinal de hipóxia, também tem uma orientação para transfundir. Mas lembrando que nessa situação nós temos um baixo nível de evidência. E quando o indivíduo está acima de 10, nós não vamos transfundir na maioria das vezes. Bom, mas nós podemos pegar o paciente do trauma que chega com sangramento importante e que pode levar a ter uma necessidade de transfundir. Na verdade, esse paciente que chega para a gente com choque hemorrágico, nós não vamos nos preocupar com o exame laboratorial, porque ele não vai nos mostrar a realidade do momento. O que nós temos para fazer uma estimativa da perda sanguínea desse paciente é essa tabela do ATLS, que vai ser baseado nos dados clínicos do paciente, ou seja, uma estimativa de quanto que ele perdeu. O que nos chama atenção é essa perda aqui, quando chega a 40% e acima de 40%. Aquele paciente que está taquicárdico, com frequência acima de 120, a PA muito diminuída, o pulso, ele está taquipneico, ele está óligoanúrico, confuso e letárgico. Esse paciente, além de reposição volêmica, nós vamos transfundir. A transfusão nas situações de emergência, de extrema urgência, nós já comentamos lá atrás, não dá tempo de fazer testes de compatibilidade. Os testes pré-transfusionais, eles demoram, em média, 40 minutos. Então, quando eu tenho um paciente que teve uma ruptura de um aneurisma, uma ruptura uterina, isso é uma emergência, eu não tenho que esperar fazer uma prova cruzada, os testes pré-transfusionais para transfundir. Esse paciente tem risco iminente de morte e eu vou pedir para ele o sangue O negativo. Qual que é a conduta dos serviços de hemoterapia? Você libera o sangue O negativo, já coleta uma amostra desse paciente, classifica o grupo e já começa a dar isogrupo. E os testes vão ocorrendo lá nos serviços de hemoterapia. Nós consideramos transfusão maciça quando nós trocamos uma volemia de um paciente em 24 horas. Então, um indivíduo que tem 70 quilos é aquele paciente que recebe mais ou menos 10 unidades de concentrados de hemácia. As situações clínicas que têm maior frequência de risco de ocorrer a necessidade de uma transfusão maciça são quadros de hemorragia digestiva, trauma, cirurgia cardíaca, doenças neoplásicas, complicações associadas à gestação, transplante hepático ou ressecção radical de próstata. A grande questão aqui é como conduzir esse processo. Nós sempre tivemos receitas de bolo. O paciente que sangra muito, nós vamos fazer 1:1:1 em relação a plasma, plaqueta e hemácia, nós vamos fazer 1:3. Então, as orientações variam muito de acordo com os protocolos do mundo inteiro. O grande problema é que na transfusão maciça, nós vamos ter, o paciente vai acabar evoluindo com hemodiluição, ele pode fazer hipotermia,
hipóxia, pode ter lesão do sistema nervoso central, que acaba ativando o plasminogênio, e todos esses fatores fazem com que esse paciente sangre mais. Isso aqui, até que está melhor aqui. Bom, essa aqui é uma orientação que está no guia de hemocomponentes, né, do Ministério, mas baseou também em vários guidelines internacionais, e é interessante que ele chama atenção aqui o seguinte: o que é extremamente importante é você identificar precocemente qual que é o candidato à transfusão maciça. E olha o que ele coloca logo depois: você deve impedir ou interromper a hiperfibrinose. Porque nós sabemos hoje, depois daquele grande estudo do CREST, que o problema no trauma, aquele paciente que sangra no trauma, não é coagulopatia de consumo. A coagulopatia de consumo, a CIVD, ela vem numa outra etapa, numa etapa tardia. Inicialmente, o que nós temos é hiperfibrinose. Então, a conduta inicial para esse paciente é fazer 1 grama de ácido tranexâmico no local do acidente, onde o paciente está. Então, inclusive, a orientação é que tem os protocolos bem estabelecidos para o atendimento pré-hospitalar, fazer essa medicação antes de chegar no hospital. Porque o que os trabalhos mostram é que você consegue interromper a hiperfibrinólise se ele é feito até 3 horas do trauma. Então, você faz 1 grama em 10 minutos, depois mantém 1 grama em 8 horas. E isso hoje é indicação nível 1A. Isso mudou a história, porque o que acontecia com os serviços de urgência, igual o João 23 em Belo Horizonte? Ficava um kit pronto lá na agência de plasma, plaqueta, plasma descongelado, plaqueta e CHM aguardando, CHM O negativo, que é um sangue raro. Quando acendia a luzinha vermelha, eles já saíam com aquele trio, com aquele kit pronto, aquele combo, e levava lá para aplicar no paciente. Então, isso aqui mudou a história, e no Brasil nós temos que fazer. Eu não sei como está a questão do trauma aqui ainda, mas isso tem que entrar como rotina para segurar esse processo todo. A partir daí, nós vamos acompanhar esse paciente baseado nos exames laboratoriais, nos tempos de coagulação, dosagem de fibrinogênio, se estiver disponível o dedímero, contagem plaquetária. O nosso objetivo é deixar o paciente sempre no estágio 0. É aquele paciente que ainda não sangra em locais de venopunção, que consegue fazer uma cirurgia com tranquilidade, fixando as fraturas, que o paciente ainda não está em coagulopatia de consumo. E com isso, para manter ele no estágio 0, eu vou transfundir CHM, eu vou dar plasma e vou transfundir plaqueta quando essa plaqueta estiver menor que 70 mil. E sempre que eu encontrá-lo num desses estágios, o meu objetivo vai ser manter a transfusão de plasma, concentrado de hemácia, e sendo que no estágio em que ele está na fase 2 ou na fase 3, eu já vou fazer o ácido tranexâmico, né, aqui imaginando que ele não foi feito lá em cima, e vou manter a transfusão de plaqueta, de plasma e de hemácias para tentar manter o paciente sem sangramento. Bom, em relação então, esse algoritmo aqui para a gente finalizar a questão da transfusão de hemácias. Se eu tenho um paciente que tem anemia, eu vou avaliar o nível de hemoglobina dele, aquilo que nós falamos. Se estiver menor que 5, normalmente a gente vai transfundir, mantendo como alvo a hemoglobina entre 7 e 8. Se tiver entre 6 e 8, eu vou verificar se ele tem presença de algum fator de risco cardiovascular ou algum sinal de hipóxia. E se ele tiver aumento de frequência cardíaca, hipotensão, redução do débito urinário, eu vou transfundir tendo hemoglobina de alvo ali em torno de 8. Do outro lado aqui, se ele tiver entre 8 e 10, a transfusão vai ser indicada também só se ele tiver algum sinal de hipóxia, mas é aquilo que nós já falamos, tem baixo nível de evidência clínica. E tem aquela situação em que nós não vamos nos preocupar muito com o nível de hemoglobina, que seria aquele paciente mais idoso, que cursa com instabilidade hemodinâmica, uma síndrome coronariana aguda, uma AVC, uma hipoxemia, baixo débito cardíaco, que se ele tiver com esses sinais, eu vou transfundir visando a hemoglobina alvo acima de 8. Se ele não tiver nenhum sintoma, eu não vou transfundir. E acima de 10, nós não vamos transfundir esse paciente. Então, vamos voltar para as nossas questões. A primeira é aquela da moça, do paciente de sexo feminino, com hipermenorreia e com anemia, uma anemia microcítica, solicitar exames para esclarecimento diagnóstico. Então, isso aqui é extremamente comum na clínica, né? É uma paciente jovem que tem uma alteração que relata hipermenorreia, tem uma anemia microcítica, tem uma plaquetose, que é extremamente comum da gente observar em pacientes que têm anemia ferropriva,
A conduta nessa paciente é solicitar os exames para confirmar, principalmente a ferritina, mas iniciar o sulfato ferroso. É uma paciente que queixa alguns sintomas só quando ela tem uma atividade física muito intensa, responde muito rápido ao ferro, e se for uma paciente que tiver intolerância ao ferro oral, nós fazemos o ferro parenteral. Responde muito bem e, lógico, nós precisamos reduzir esse fluxo para que ela resolva o problema da anemia da paciente. Então, a resposta correta é a letra B. E aí, voltando para esses cartazes, né, educativos, se seu paciente está com anemia, se tem um VCM baixo, pode ser falta de ferro. Então, não dê sangue, dê ferro. Nós temos que lembrar que os pacientes toleram muito bem essas anemias crônicas. Chegam para a gente com 6, às vezes 5 de hemoglobina, e eles estão andando, conversando. Então, não esquecer dessa avaliação do tempo de instalação de uma anemia que faz muita diferença. Em relação ao paciente de 65 anos, no pós-operatório de cirurgia abdominal, estável, que chega à UTI com hemoglobina de 8, com os sinais vitais normais, a conduta em relação à anemia desse paciente é não transfundir. Paciente estável, hemoglobina de 8, não tem indicação de transfusão. E a outra questão é um paciente de 78 anos, com doença cardíaca cardiovascular pré-existente, hemoglobina de 8, que está taquicárdico, taquipneico e hipoxêmico. A conduta em relação a essa anemia é transfundir uma unidade de concentrado de hemácia. Isso aqui muda uma colocação que antes dizia o seguinte: se um paciente precisa de uma unidade de sangue, ele não precisa de nenhuma. Isso mudou. Hoje é diferente. Nós sabemos que um paciente que está com 7 e vai para 8, ele muda muito, faz muita diferença e evita outros danos. Então, se o seu paciente está precisando de transfusão de sangue, os tempos mudaram, faça de acordo com o que ele precisa. 1 é melhor do que 2. Então, basta fazer 1, esse paciente vai sair dessa fase e ele vai estabilizar clinicamente. Claro que toda vez que tem um paciente com anemia, eu preciso buscar a causa dessa anemia. E a outra é aquele paciente masculino que tem 48 anos, vítima de acidente automobilístico, que está hipotenso, com extremidades pálidas, enchimento capilar lento, confuso, com frequência cardíaca acima de 120. Qual que é a opção nesse caso? Esse aqui ele entra na tabela do ATLS, na classe 3 para 4, repor volume e transfundir. Bom, nós vamos falar um pouquinho agora dos concentrados de plaqueta e nós vamos começar com um caso também. É uma paciente feminina, ela tem 20 anos, ela tem o diagnóstico de PTI. A contagem plaquetária dela é 18.000. Tem petequias difusa, né, a foto está mostrando. Nesse caso, a transfusão de plaqueta, ela deve ser imediata, ela deve ser restrita a situações de sangramentos graves que coloquem em risco a vida do paciente, ela deve ser realizada se plaquetas abaixo de 20.000, ou ela deve ser associada a corticosteroide. Ok. Esse aqui é um paciente de 58 anos, ele tem um relato de plaquetopenia que foi observado após uma infecção viral, que segundo ele foi dengue. Ele está com uma indicação de realizar uma biópsia hepática. A contagem plaquetária dele é de 60.000. Em relação à transfusão de plaqueta, nesse caso, a conduta é não transfundir, manter uma contagem plaquetária acima de 80.000, realizar o exame com contagem plaquetária, que é a biópsia, né, com contagem plaquetária de 100.000 e adiar essa biópsia até a contagem plaquetária de 200.000. Bom, tem uma outra situação aqui, que é uma paciente do sexo feminino, ela tem 28 anos, está com hemorragia digestiva e tem uma instabilidade hemodinâmica. A contagem plaquetária dessa paciente é 8.000. Então, foi solicitada transfusão de concentrados de plaquetas, mas essa paciente ela é do grupo A negativo. E nós só temos disponível no banco de sangue 2 unidades de plaqueta A negativo e tem o restante A positivo. Foi realizada uma pesquisa de anticorpos irregulares, foi negativo, e o técnico quer saber o que fazer em relação à transfusão de plaqueta nesse caso. Não transfunde, autoriza transfundir A positivo e administrar gama-globulina anti-D até 72 horas após a transfusão, aguarda para transfundir o A negativo ou transfunde concentrado de hemácia. Bom, as plaquetas, nós vimos no início, é um sangue total, retira o plasma e desse plasma, por um processo de centrifugação, retira as plaquetas. Essas plaquetas, elas ficam armazenadas nesses agitadores de plaqueta, depois de pronta, e elas ficam a temperatura ambiente, que é considerada 22 a 24 graus, de 20 a 24 graus, que é considerada a temperatura ambiente, e elas ficam nesse movimento, no agitador, para que não ocorra a aglutinação.
Elas têm uma validade pequena, validade de 5 dias, por isso que a plaqueta é um grande problema para a gente. Queremos que use, mas, na verdade, nem sempre vamos ter disponível quando necessário. As plaquetas passam por uma inspeção visual, isso aqui é para você verificar se tem plaqueta. É chamada uma avaliação de Swirly, que é esse aspecto, como se fosse uma névoa, eles falam que é como se fosse um cabelo sedoso, e isso mostra que tem plaqueta. Quando você pega a plaqueta e faz esse movimento contra a luz, você vê exatamente essa névoa aqui, e aí mostra que tem plaqueta. Aqui, por exemplo, não tem nada, essa bolsa é desprezada, ela não serve porque não tem plaqueta, então é considerado ausência de Swirly. Bom, nós temos as plaquetas randômicas, que foram aquelas que eu mostrei que estavam do lado do agitador. Nós temos o pool de plaqueta. Esse pool de plaqueta, ele tem uma alta qualidade. Essas plaquetas, elas já saem desleucocitadas. E um pool que tem 5 plaquetas junto, que a gente fala assim, um pool de 5, corresponde a 7 ou 8 plaquetas randômicas. Isso é importante saber. Por quê? Porque às vezes solicita plaqueta, a gente não tem a randômica naquele grupo do paciente, mas eu tenho um pool de 5 do grupo A. E falo, olha, eu tenho o paciente A, eu tenho um grupo de 5. O que os colegas falam? Então eu quero 5 dessa, mais 3 randômicas. Acabei com tudo, porque eu peguei hemácios de alta qualidade, desleucocitado e misturo com randômica. E às vezes o colega assim, não aceita muito, né? Quando, às vezes o próprio técnico sabe disso. E às vezes o colega não aceita. Então, quando a gente pede um pool de 5, é como se ele estivesse tomando 7 a 8 randômicas. Então, um pool de 5 é suficiente para um paciente de 60 quilos, que é uma plaqueta muito eficiente. Uma plaqueta randômica, ela tem de 5,5 vezes 10 a 10 plaquetas por unidade. 5 unidades concentradas de plaquetas randômicas tem 27,5. E é bem diferente em relação ao pool, que eu acabei tirando o quadro aqui. A plaqueta, então, eu tenho o pool, eu tenho a randômica e eu tenho ela obtida por aférese. O doador, ele fica conectado a uma máquina, ele vai retirar a máquina, o sangue vai passar na máquina, ela vai reter o componente que ela quer e retorna o restante para o doador. Esse procedimento demora mais 1h30, mais ou menos. Essa plaqueta é a plaqueta ideal, é uma plaqueta que quase não tem contaminação, praticamente assim, próximo de 0 por hemácia. É uma plaqueta que já é desleucocitada e o mais interessante é que ela é de um único doador. Cada plaqueta randômica é de um doador diferente. Então, se eu peço 8 unidades, eu estou me referindo a 8 doadores diferentes. Então, quer dizer, eu vou ter contato com antígenos de 8 doadores diferentes. Aqui não, um único doador, que é o ideal. Normalmente nós mandamos essas aféres para irradiar e elas ficam reservadas para os pacientes que estão em transplante, químio. Bom, naquele caso que nós vimos lá das plaquetopenias imunes, a mais frequente é a PTI, em criança geralmente é relacionada com infecção viral. No adulto, sempre que um adulto abre um quadro de PTI, a gente tem que pensar sempre na possibilidade de participação viral, principalmente do HIV. E é um processo em que o indivíduo produz autoanticorpo contra a própria plaqueta e há essa destruição. Então, é um processo imunológico. Nós normalmente não transfundimos porque a plaqueta que é transfundida também é destruída. Então, a transfusão de plaqueta ela é restrita naqueles pacientes que têm sangramento grave que coloca em risco a vida dos pacientes. É só nessas situações que nós vamos transfundir. Fora isso, nós vamos utilizar outras terapêuticas. Em relação à indicação de transfusão de plaqueta para procedimento cirúrgico ou invasivo. Isso aqui, a fonte é o guia do hemocomponente do Ministério da Saúde. A maioria dos procedimentos, punção lombar, biópsia de medula, endoscopia digestiva com biópsia, biópsia hepática, bronco com biópsia, cirurgias de médio e grande porte, contagem de plaqueta acima de 50 mil. Nós vamos indicar plaqueta acima de 100 mil para cirurgias oftalmológicas e neurológicas. A associação, antes de falar da associação, que eu não sei se ela veio aqui, tem algumas situações em que nós vamos transfundir plaquetas com paciente com plaqueta praticamente normal. Por exemplo, eu tenho um paciente com sangramento, eu vou avaliar, será que esse paciente precisa de transfusão? Bom, se ele tem acima de 100 mil e não tem alteração de função plaquetária, eu não vou transfundir. Mas eu posso ter um paciente com 200 mil que tem alteração de função plaquetária por uremia ou uso de antiagregante, como aspirina, por exemplo, que eu vou transfundir esse paciente. Aspirina, nós temos outras alternativas.
Mas se não tendo disponível um DDAVP para eu melhorar a função plaquetária, eu vou transfundir plaqueta. Se o paciente tem um plaqueta de 100 mil e ele está com sangramento do sistema nervoso central ou oftalmológico ou cirurgia cardíaca, nós vamos transfundir esse paciente. A gente vai ver a recomendação a seguir. Se plaqueta está acima de 50 mil e o paciente está sangrando, eu também vou transfundir esse paciente. Agora, profilática, eu vou usar em que situações? Se está programado cirurgia cardíaca, neurológica ou oftalmológica, o objetivo, e o paciente tem menos que 100 mil, nós vamos transfundir esse paciente. E as cirurgias de médio, grande porte, biópsia hepática, bronco, catéter central, extração dentária, se tiver menor que 50 mil. Os pacientes oncohematológicos, eu só vou transfundir se tiver estável, quando plaqueta menor que 10 mil, exceto na LMA-M3, menor que 20 mil. Bom, a recomendação é uma unidade de concentrado de plaqueta para cada 10 quilos, ou uma unidade por adulto de plaqueta Feres, ou um pool de 5. Na questão das cirurgias cardíacas, o que chama atenção é a persistência do sangramento, aqueles pacientes que tiveram uma SEC prolongada, e então, geralmente, esses pacientes, eles podem cursar com alteração da função plaquetária. Então, nesses casos em que persiste o sangramento, apesar de todas as outras medidas terem sido tomadas, nós vamos fazer plaqueta, mesmo com a contagem plaquetária acima de 100 mil. Uma outra recomendação são aqueles pacientes que são RH negativo do sexo feminino em idade fértil, com menos de 45 anos. Apesar de nós vimos uma paciente que teve filho agora com 60 e poucos, né? Mas são sexo feminino com menos de 45 anos. Se o paciente tiver necessidade de tomar RHD positivo por falta de disponibilidade de A negativo, eu posso transfundir e administrar a gama-globulina até 72 horas após a transfusão. A Associação Americana de Banco de Sangue fez também uma diretriz prática em relação à transfusão de plaqueta, por causa dessas dúvidas de quando transfundir ou não plaquetas. E as orientações não diferiram muito daquelas que estão no nosso guia de hemocomponentes. Eu vou transfundir plaquetas se o paciente foi submetido a rádio ou químio e está apresentando plaqueta menor que 10 mil. Isso é uma forte recomendação e tem uma qualidade de evidência moderada. Para acesso central, aqui eles já diminuem o nível. Plaqueta menor que 20 mil, eu transfundo. Mas a gente tem, o nível de evidência é baixo, tem fraca recomendação. E para a punção lombar, nós vamos transfundir plaquetas menor que 50 mil. Também não tem muitas evidências. Em relação à cirurgia, quando o paciente passa por SEC e não tem plaquetopenia, não tem por que transfundir se ele não estiver sangrando. Hemorragia intracraniana e em uso de terapia antiplaquetária, não tem muito consenso em relação a isso. E o que ficou claro aqui são as cirurgias neurológicas que você vai transfundir quando a plaqueta estiver abaixo de 100 mil, de acordo com o que nós mostramos lá no nosso guia de hemocomponentes. Então, voltando nas nossas questões, uma paciente do sexo feminino, 20 anos, com PTI, com 18 mil plaquetas. A transfusão de plaquetas vai ser realizada quando? Ela vai ficar restrita apenas a situações de sangramentos graves que coloquem em risco a vida do paciente. Uma paciente com 18 mil, com PTI, inicia o tratamento com corticoide e a maioria tem uma resposta satisfatória. E aquele paciente de 58 anos, que tem uma plaquetopenia secundária infecção viral, que está com indicação de biópsia hepática com contagem plaquetária de 60 mil. A conduta em relação àquela paciente com hemorragia digestiva, jovem, com 8 mil plaquetas, em que não tem disponível a quantidade de plaquetas do grupo sanguíneo da paciente, e questiona se pode fazer o A positivo ou não. Fazer o negativo na paciente, o positivo, A positivo na paciente que é A negativo, com essa observação que tem que fazer essa gama-globulina anti-D até 72 horas após a transfusão. Muito bem. Então, extremamente importante que o concentrado de plaqueta não é antibiótico, não tem essa prescrição de plaqueta de 8 em 8. Normalmente, uma dose única diária é suficiente. Infelizmente, ainda observamos essas atitudes. Pausa só para... Bom,
Aqui nós temos uma paciente do sexo feminino, ela tem 75 anos, tem FA, usa Marevan e ela evoluiu com hematoma subdural após uma queda em domicílio. Ela tem indicação de drenagem do hematoma subdural, o RNI dela estava 7. Foi feito nessa paciente o plasma fresco congelado e vitamina K, porque não havia disponível no serviço o concentrado do complexo protrombínico. Em relação à transfusão de plasma fresco, precisa compatibilizar ABO, compatibilizar RH, realizar prova de compatibilidade, indicar transfusão. A indicação da transfusão, nesse caso, deve ser feita por uma equipe multidisciplinar que acompanha o paciente. Bom, o plasma fresco congelado, nós vimos lá, né, ele é produzido após a separação do sangue total e ele é congelado em até 8 horas após a coleta. Ele fica armazenado a menos 20, a menos 20 ele tem uma validade de 1 ano. Se ele ficar a menos 30, ele pode ser guardado por 2 anos. Depois desse período, esse plasma se torna plasma expansor, que já não vai ter mais os fatores de coagulação viáveis, e ele é encaminhado para a indústria para a produção de hemoderivados. O crio, ele é obtido a partir do descongelamento do plasma. E ele fica só um sobrenadante, a quantidade é bem pequenininha, né? A gente tem um volume pequeno de plasma junto com o crio. Publicado no Critical Care em 2007, um trabalho canadense, eu não trouxe o desenho dele aqui, eu só trouxe a conclusão, em que eles resolveram avaliar como é que estava a indicação de plasma no Canadá. E eles chegaram à seguinte conclusão: 45% das transfusões de plasma são incorretas. Por quê? A maioria, 57%, indicou plasma em pacientes com o RNI ou TTPA menor que 1,5, que estavam apresentando ou não hemorragia antes de procedimento invasivo ou de cirurgia. 21% indicou plasma com coagulopatia sem evidência de sangramento. 11% hemorragia ativa com coágulo normal, ou seja, está sangrando por outra causa que não distúrbio de coagulação. 9% o paciente sangrava e eles não pediram coágulo e fizeram plasma. E 2% usou para reverter o efeito de Coumadin para um paciente que não tinha sangramento. A transfusão de plasma fresco não precisa de teste de compatibilidade, não precisa de compatibilidade do sistema RH, basta ser isogrupo, o ABO, conforme nos orienta a nossa portaria aí em vigor. Normalmente a dose é de 10 a 15 ml por quilo, pode ser repetida a cada 6 a 12 horas e a compatibilidade só do sistema BO, como já foi dito. Normalmente, aqui nesse fluxograma, ele coloca aqui, se você tiver, em que situação que eu vou usar o plasma fresco congelado? Naquele paciente que está sangrando e que tem alguma deficiência congênita de algum fator que não tenha disponibilidade industrial. Então, hoje, fator 8, 9 do hemofílico A e B, é proscrito isso aqui. Mesmo porque, quando se transfundia o crio, que é rico em fator 8. Mas hoje é proscrito, né? Hoje nós temos o recombinante disponível para os nossos pacientes. Então, basicamente, nós vamos usar em pacientes com CIVD, hepatopatia com alteração de coágulo, diante de transfusão maciça, ou se tiver um paciente com deficiência de antitrombina, que também não tenha antitrombina industrial. Fora isso, a gente não vai usar. Então, voltando ao nosso caso aqui, é uma paciente com FA que usou, a gente sabe que um paciente que está usando que está em uso de Marevan, em que ele apresenta um alargamento do RNI, ou mesmo que estivesse na faixa normal, quando esse paciente aparece para mim, para uma intervenção cirúrgica de imediato, ou que ele tem, igual esse aqui, que teve um sangramento, que tem que drenar o hematoma subdural, eu tenho que reverter a anticoagulação de imediato. A forma de reverter a anticoagulação de imediato desse paciente é dando fator para ele. O concentrado de complexo protrombínico hoje é a primeira escolha, mas aqui no Brasil ainda não está disponível na rede pública. Então, nós teríamos como opção usar o plasma fresco congelado. Não é o ideal. Lembrando que, usando o plasma ou o concentrado de complexo protrombínico, eu tenho que associar a vitamina K, porque a meia-vida dos fatores de coagulação é curta. Então, eu entro com a vitamina K, sabendo que demora um tempo para o fígado produzir os fatores de coagulação. Mas eu sempre associo a vitamina K ou ao plasma ou ao concentrado de complexo protrombínico. Então, nesse caso, a resposta correta é, muito bem,
compatibilizar apenas o sistema BO, sem outras preocupações. O CRIO, então, ele é rico em fibrinogênio. Nós vamos usar CRIO quando nós tivermos fibrinogênio abaixo de 100, em paciente com sangramento ativo. E é uma unidade para cada 10 quilos de peso. Bom, nós temos aqui uma paciente do sexo feminino, ela tem 36 anos, asa 1. Ela foi submetida a uma mastectomia com reconstrução microcirúrgica da mama, sem intercorrência. No pós-operatório, ela recebeu uma unidade concentrada de hemácia e após o término da transfusão, essa paciente evoluiu com dispneia, taquipneia, hipóxia. E nesse caso, nós podemos considerar que essa paciente apresentou o quê? Trale. Essa paciente precisa de um suporte pulmonar agressivo. Ela deveria, nas transfusões futuras, receber hemácias deleucocitadas. Todas acima estão corretas. A reação transfusional é aquilo que nós vamos observar como consequência de uma transfusão sanguínea. Ela pode ocorrer durante a transfusão ou após a administração do sangue. Nós podemos classificar o incidente transfusional como de imediato, aquele que acontece até 24 horas após a transfusão, e o tardio, aquele que acontece após 24 horas. As imediatas podem ser imunes e não imunes, e as tardias também podem ser imunes e não imunes. Aqui só a frequência de reação para a gente ver, a mais comum é a reação alérgica, 1/50, 1/100, seguida da reação febril não hemolítica e sobrecarga circulatória. Nós temos trale lá embaixo, 1/5.000, doenças infecciosas 1/50.000, sepsis relacionado com transfusão 1/75.000. A infecção bacteriana passa a ser um grande problema em relação à transfusão. Nós não temos obrigatoriedade no Brasil e em alguns países de pesquisar bactéria no sangue. E é muito comum, por exemplo, o doador vai e alguns dias depois ele aparece com algum quadro infeccioso. Ele é orientado a entrar em contato. Muitos entram, mas muitos não retornam, para que a gente possa desprezar o hemocomponente. Bom, como é que nós vamos identificar essas reações transfusionais diante de uma reação febril, alérgica, ou que o paciente apresente os sinais de sobrecarga? A primeira coisa a fazer é interromper a transfusão. E nós vamos manter o acesso venoso, de preferência com soro fisiológico, e a partir daí a enfermagem vai preencher uma ficha de eventos adversos transfusionais e vai encaminhar a bolsa com essa ficha, que deve ser carimbada pelo médico que assistiu, porque é ele que vai colocar o tipo de reação que o paciente apresentou, se foi febril, se foi sobrecarga volêmica, ou se foi alérgica, e vai encaminhar para a agência transfusional. E na agência o comitê vai avaliar se foi aquele tipo de reação mesmo que foi colocada pelo colega e orientar as transfusões subsequentes. A trale. Nós consideramos trale, esse conceito foi feito por um grupo europeu. Ela é um quadro de insuficiência respiratória aguda, em que o paciente, ela ocorre do momento da transfusão até 6 horas, desde que começou a transfusão, então o intervalo é bem claro, tem que ter esse nexo. E o paciente, de repente, ele evolui com infiltrado pulmonar bilateral no raio-x, descartado outras causas de infiltrado pulmonar, e esse paciente não tem nenhuma evidência de sobrecarga circulatória associada à transfusão. Então, é um quadro agudo de insuficiência respiratória após a transfusão. A grande dificuldade, e o que está na literatura, é que, na verdade, muitas vezes a trale é subnotificada. Às vezes o paciente começou a transfusão no plantão de um colega, chega outro colega para pegar o plantão e ele não consegue fazer esse link, porque às vezes termina até um pouco antes, então às vezes é difícil. O que acontece basicamente é a ativação dos polimorfos nucleares na microcirculação pulmonar, ocorre dano celular, aumento da permeabilidade capilar e ocorre o extravasamento. Então é um paciente que entra no procedimento cirúrgico, como foi o caso dessa paciente, e ela tinha um raio-x absolutamente normal, e logo depois que ela recebeu a bolsa, ela evoluiu com insuficiência respiratória e o raio-x dela mostrou esse padrão. Então a paciente tem um edema e um quadro de insuficiência respiratória. A conduta diante da suspeita de trale é interromper a transfusão. Grande parte desses pacientes vão para a ventilação mecânica. O que a gente pode fazer para evitar é que é considerado uma reação transfusional grave, ela tem que ser comunicada. Normalmente, o que se faz lá do outro lado?
nos bancos de sangue, busca-se o doador. O grande problema com isso que a gente observava muito era com o doador do sexo feminino. Hoje o plasma feminino ele não é utilizado. Todo o plasma feminino é encaminhado para a indústria para produzir hemoderivados, justamente por causa da trale, que está mais associado ao plasma feminino. Mas nós sabemos que qualquer componente que tenha plasma pode provocar o trale. Então a orientação para as futuras transfusões é que as hemácias sejam leucorreduzidas, que sejam hemácias mais novas, lavadas, a plaqueta de preferência, a plaqueta Feres, e segue todo o processo da investigação transfusional. Então a incidência parece que é em torno de 1 para cada 5.000 unidades. Qualquer componente que tem plasma pode evoluir com trale. O nosso grande desafio é diferenciar se é trale ou se é só sobrecarga volêmica. Lembrando que o infiltrado vai estar presente dos dois lados, a fração de ejeção diminuída, turgência jugular, são dados, alterações de BNP, são dados que nós vamos observar na sobrecarga volêmica e que não vai estar presente na trale. Ok, para finalizar, nós vamos responder aí essa paciente que foi submetida à mastectomia, que evoluiu com quadro de hipóxia, diagnóstico provável é trale, há necessidade de um suporte pulmonar agressivo, as transfusões futuras devem ser com hemácias desleucocitadas, então todas acima estão corretas. Bom, a gente queria dar uma pincelada em relação a isso. É extremamente importante a gente ter pelo menos as noções básicas e saber qual caminho seguir quando o grupo se une, né? Ele pode mascarar e se proteger aí contra um ataque. Em relação às transfusões, a transfusão, ela hoje não é mais um ato reflexo para um determinado nível de hemoglobina ou de hematócrito, como ocorria no passado. Hoje é o uso racional do sangue. Para uma transfusão segura, ela envolve todo um processo, é um quebra-cabeça, e isso tudo é muito bem definido. Esse guia está disponível no Ministério da Saúde, todo mundo tem acesso, pode fazer download. Esse é o que está em vigor no Brasil, né, atualmente. A última edição foi de 2016. Quem tiver boa saúde, acima de 18 anos, pode comparecer lá para doar sangue. A doação no Brasil, ela é voluntária, altruísta. Todo aquele que é saudável, que não tem doença, que não faz uso de medicamentos, está convidado a comparecer e a doar sangue lá. Muito obrigada.